Boa noite, queridos irmãos e irmãs. Como a nossa irmã nos disse, é uma razão de alegria estarmos juntos, porque juntos vamos somar o nosso entendimento que a espiritualidade tão generosamente quer que tenhamos. E assim iremos evoluindo, nos tornando cada vez espíritos melhores. Hoje, meus irmãos, vamos continuar o nosso estudo do Livro dos Espíritos, abordando do capítulo 1º, da parte 2ª, o mundo normal primitivo. Mundo normal primitivo é um mundo que é precioso para estarmos, o mundo espiritual. O meu coração deseja muito que os irmãos se enriqueçam nisso, até para aceitar melhor o desencarne dos irmãos. Aceitar que um irmão que desencarna vai para uma situação mais rica. Claro que dependendo de cada caminhada de todos nós, dependendo do nosso nível evolutivo. Mas estamos nos unindo para assim caminharmos, não é mesmo, meus irmãos? Infelizmente, valeu a intenção da irmã, mas o amiguinho ali está muito ruidoso. Vamos ensinar ele a ser silencioso no futuro. Irmãos, os espíritos constituem um mundo à parte, o mundo dos espíritos. O mundo espírita é o nosso original. Todos nós viemos de um mundo espírita. Conforme todos sabemos, a nossa caminhada evolutiva, esse ou aquele mundo. Como os irmãos bem sabem, existe um umbral, que é um mundo dos irmãos que cometem mais falhas, que tem muito ainda por progredir, que se autoagridem. Como os irmãos sabem, o que mesmo nós, às vezes, falhinhas que cometemos, a soma delas pode resultar nisso. Assim como o irmão irá para mundos mais privilegiados, principalmente somando com as nossas orações, nossas dedicações de fortalecer a esse irmão. Portanto, irmãos, estamos em um pequeno estágio perante a vida eterna. Nossa pátria verdadeira é a espiritual. É composto pelos espíritos desencarnados, errantes, e os fluidos por eles manipulados. Espíritos errantes somos nós, espíritos que necessitam reencarnar muitas vezes. Claro, meus irmãos, que quando digo nós, é relativo à realidade de cada um. Pode haver irmãos aqui que não necessitem reencarnar muitas vezes. Assim como há irmãos muito generosos que retornam muitas vezes para nos beneficiar, para nos encaminhar. O primeiro item desse capítulo nos lembra que os espíritos constituem um mundo à parte, fora aquele que vemos, ou seja, o mundo dos espíritos. Essas orientações que nosso irmão Kardec nos dá através do encaminhamento dos bons espíritos é para que ampliamos a nossa visão, o nosso desapego material. O mundo dos espíritos é mais real que o físico. A vida dos espíritos é semelhante à dos homens, porque estes, antes de reencarnarem, aprendem naquele plano o que devem fazer na Terra. Sabemos, não é mesmo, meus irmãos, que há um planejamento para quando vamos reencarnar. E a maior parte dos irmãos, atualmente, se envolvem nesse planejamento. Quando estamos no mundo espiritual, tomamos conhecimento e aceitação das falhas que cometemos no passado. Concordamos que, pelo processo de ação e reação, devemos acertar o que fizemos equivocados. Porque se eu sou violenta com uma pessoa, em algum momento eu vou sofrer um exercício de violência. Se eu tenho dívidas e não pago, tenho consequências, não é mesmo? Isso se aplica ao processo de ação e reação. Conforme agimos, assim colhemos. Portanto, é necessário que reencarnemos para resolver. A espiritualidade, em muita literatura, nos orienta de que isso é feito com carinho,
com um planejamento. Nós reencarnamos consciente, só que como cabe não ficarmos lembrando das caminhadas anteriores para não nos confundirmos, às vezes na encarnação nos perdemos um pouquinho, se aborrecendo muito com o que vivemos e tudo, esquecendo que vivemos o que é necessário para nos corrigirmos e para sermos úteis aos outros. Porque graças à doutrina dos espíritos, eles estão mais conscientes dessa grande verdade, que é a verdade de que temos o precioso mundo espiritual nos esperando e estamos encarnados para sermos úteis uns aos outros e nós evoluirmos. O mundo normal primitivo é o mundo espiritual, como bem os irmãos já entenderam. Os espíritos revestem-se temporariamente de matéria. Ou seja, meus irmãos, estamos nessa massa corporal porque precisamos. Devemos, eu gosto de reforçar, até porque pela minha profissão sinto bem, infelizmente, os descuidos dos irmãos com a sua saúde. Quem olha para si mesmo, respeitando o corpo que Deus nos deu, não cultivando exageros, né? É um direito se preocupar com o visual, sem exageros. Vamos se preocupar com a parte interna. O que eu como, o que eu tomo, qual o cuidado no meu descanso para preservar. Se vivo experiências de danos no corpo, é porque é necessário. Eu mesmo me atrevo a dizer que aos 20 anos a minha coluna resolveu despertar me dando problemas. Com a ajuda que eu tive do aprendizado espírita, adquiri consciência que era para mim acertar algo e administrar. Graças à bondade de Deus, faz década que não tenho dorzinha nela, porque me eduquei conforme o meu médico, conforme as orientações me deram. Eu gosto de dividir isso pelo desejo que cultivemos isso. Olhemos para nós mesmos, olhemos para o nosso interior e vamos nos lapidando, não é mesmo? O homem possui o corpo físico, a alma e o perispírito. A alma é o ser que somos. O perispírito é o que é necessário para nos ligar no corpo e também nos conduzir quando vamos ao mundo espiritual. Ou seja, o homem é um espírito encarnado em um corpo material. O perispírito é o corpo semimaterial, que une o espírito ao corpo material. O perispírito, também denominado de corpo fluídico, também conhecido como corpo astral, é o corpo de que se serve o espírito, como veículo de sua manifestação no plano espiritual e como intermediário entre o corpo e o espírito quando encarnado. Quando evoluirmos mais, haverá um momento que não teremos mais necessidade do perispírito. Assim como chegaremos ao momento que não vamos precisar ter um corpo, a não ser que optemos em voltar para ser úteis aos demais irmãos. É a evolução espiritual. É uma linda energia de luz que vamos nos transformando. Porque os espíritos não reencarnam em corpos de animais, não retrógradam. Essa colocação que os irmãos nos orientam é porque o planeta iniciou com animais. Foi havendo um progresso e chegamos ao nosso corpo. Mas não voltamos atrás. A bondade divina é que nós sempre iremos à frente. Ou ficamos estacionados conforme nossos comportamentos. Né? Podemos ter que reencarnar repetindo coisas que não corrigimos na reencarnação anterior. Mas não regredimos. Essa é a razão dessa frase para nos orientar que vamos confiar, vamos investir, não esquecendo de sorrir. As diferentes existências corpóreas do espírito são sempre progressivas. Os espíritos encarnados habitam os diferentes globos do universo. Ou seja, iremos para onde o nosso espírito está apropriado a ir. Podemos ir para mundos, planetas e tudo inferiores ou evoluídos.
com certeza os irmãos irão para a frente. E se ir para a frente, pode ser voltar aqui na Terra. Não significa que esse planeta não evolua, que é o que devemos mentalizar. Estamos passando por momentos um pouco mais complexos e tudo. Vamos confiar que o planeta está sofrendo uma lavagem, uma limpeza. Vamos confiar, agindo positivamente, para assim caminharmos todos melhor. Os espíritos pertencem a diferentes classes, embora tenham sido criados simples e ignorantes. Essa orientação nós temos no início do Livro dos Espíritos. O Evangelho também nos auxilia assim, que o nosso espírito iniciou para aprender. Essa expressão simples e ignorante, porque ainda tinha muito por descobrir. Assim como a cada encarnação vamos caminhando nesse sentido. Mas fomos, não seremos mais. Os espíritos evoluem, não ocupam perpetuamente a mesma categoria, que é o que já estávamos mentalizando. Deixando o corpo, a alma volta ao mundo dos espíritos, para passar depois por nova existência material, após um lapso variável do tempo. E, irmãos, ao estar estudando, sou grata, né, porque fazer a explanação significa essa cabecinha aprender mais, né? Espero que ela aprenda a funcionar bem. Mas aí veio o meu desejo de dividir com os irmãos, que os irmãos aqui da casa, já tive essa felicidade de me deparar, por exemplo, com uma amiga que a mamãe estava doente até, né, o Sérgio, o Ricardo e eu fomos por uns 2 meses dar passe a ela. A filha dela começou a estudar o Espiritismo. Teve um momento que dividiu comigo: Ana, estou mentalizando para que Deus leve a mamãe. Não quero que ela continue tendo essas dores. Amor, o verdadeiro significado do amor. Um pouco depois a mamãe desencarnou e essa filha tem se dedicado muito aos irmãos. Sei porque me encontro com ela, às vezes algum velório, outras situações, ela trabalhando em fortalecer os irmãos que estão vivendo essa experiência. Aceitarmos que amamos. Então, se eu amo e meu familiar, meu amigo foi para o mundo espiritual, cabe a nós, é claro, fazermos orações, porque também depende um pouco o mundo que esse irmão irá conforme a caminhada que ele fez enquanto encarnado, seu histórico. Vamos mentalizar por esses irmãos, mas aceitar que foram para um mundo melhor. Os espíritos exercem incessantemente ação sobre o mundo moral e mesmo sobre o mundo físico. Essa imagem que eu pus foi para lembrarmos essa generosidade dos espíritos. Sem dúvida, o amado Mestre Jesus, que aceitou de reencarnar pelo amor eterno que ele tem por nós. Temos o Chico Xavier, o Kardec, irmãos que se dedicaram e os espíritos deles continuam se dedicando a nós. Estes são os irmãos que querem nos fortalecer no mundo moral. O mundo espírita ou o mundo corpóreo é o principal na ordem das coisas? Qual dos dois que valem? Creio que os irmãos já estão deduzindo qual, não é mesmo, meus irmãos? A resposta que Kardec nos dá após essa pergunta é que o mundo dos espíritos preexiste e sobrevive a tudo. Portanto, em nosso lar, o amado Espírito André Luiz, psicografia do Chico Xavier, também outro precioso irmão que esteve conosco aqui e continua. O André Luiz ficou 8 anos no umbral. Foi despertando a consciência, entrou em sintonia porque a espiritualidade respeita o livre-arbítrio. Se o irmão não se conecta a Deus, aos bons espíritos, eles não forçam. Não vão sair catando os irmãos se os irmãos não estão escolhendo o que querem. O André teve essa atitude, foi acolhido. Ele mesmo nos conta, né, que passou por um exercício de adaptação, de aprendizado, e nos enriquece muito com o seu aprendizado, nos orientando. Entre muitas coisas, do livro, né, Lar dos Espíritas, no capítulo Recebendo Assistência, ele nos lembra que
Nosso lar não é estância de espíritos propriamente vitoriosos. Se conferirmos ao termo sua razoável acepção, somos felizes, porque temos trabalho e alegria habita cada recanto da colônia, porque o Senhor não nos retirou o pão abençoado do serviço. Ele, entre muitos irmãos, desencarnados, nos deixam claro, só que de maneira suave, bondosa, o quanto trabalham. Que foi ele, quando ele aceitou, teve o entendimento do que estava vivenciando, ou seja, que ele continuava vivo e que estava com as portas abertas para fazer muitas coisas, se prontificou a aprender, não ficou naquele orgulho de que era médico, sabia tudo. Com certeza sabia sobre as saúdes de nós encarnados. Foi aprendendo e nos enriquecendo com o seu próprio aprendizado. Eu sugiro, o nosso lar, temos o filme, mas ler o livro, como todos os demais, é precioso. Também o Espírito Miramês nos lembra que dos dois mundos a que nos referimos, principal, pois, é o espiritual, que preexiste e sobrevive a tudo. Ele é constituído de matéria rarefeita, capaz de resistir aos impactos da própria natureza. Ou seja, os espíritos são leves, suaves, não ficam se batendo, machucando mão, estão livres disso. Portanto, sobrevivem a tudo e resistem aos impactos que vivenciam. Um pouco mais à frente, vamos aprofundar o significado desses impactos. Há pessoas que não entendem a moradia dos espíritos, por estarem encarnadas, e o contato com a matéria os faz esquecer o plano que existe na dimensão do espírito. Graças à bondade divina, os irmãos estão aqui, estão estudando, estão ampliando isso que o nosso irmão Miramês nos diz. Não se apegar à matéria, não se apegar a estar aqui. Cuidar de estar aqui. Respeitar familiares, cuidar de dar conforto necessário, mas não esquecendo que somos espíritos, que não devemos nos desligar, que é o que os irmãos fazem, tanto que estão caminhando no aprendizado e no ensinamento aos outros. Pelo desencarne, quando o espírito adentra a vida espírita, apenas volta à sua vida primitiva normal. Quando desencarnamos, acabamos descobrindo até mais de nós. Também isso ocorre conforme a capacidade de cada um de nós. Os bons espíritos coordenam o que cabe a cada um, que sem dúvida eles são muito ricos em bom senso. Em tese, aí nesse mundo teria condições de abarcar o passado ou parte dele, ver, entender as faltas cometidas, as razões de seu sofrimento. Aquele exemplo que eu dei, um deles, da história da minha coluna, já mentalizei que se os meus irmãos espirituais acharem que eu posso entender o que eu fiz, se for necessário, quando eu desencarnar vou descobrir. Assim como a literatura, nas psicografias dos generosos espíritos, muito nos mostram. O irmão desencarnou, lá começa a visualizar as vidas idas, o que fez, por isso nessa última encarnação viveu isso, aquilo, porque era necessário para se lapidar, era necessário para progredir. Percebe como deveria ter agido, vê claro que a posição que ocupou foi justa e necessária. Também esclarece para nós o Dr. Barre que uma coisa que vos parecerá estranhável, mas que por isso não deixa de ser rigorosa verdade, é que o mundo dos espíritos, mundo que vos rodeia, experimenta contra-choque de todas as comoções que abalam o mundo dos encarnados. Amados irmãos, é precioso que lembremos que as atitudes de grosseria, de violência, de raivas, plantam sementes negativas. Os irmãos espirituais que estão nos acompanhando, nossos familiares, sofrem abalos em alguns momentos. Assim como o Espiritismo nos deixa claro que
ao desencarnar um dos nossos familiares, não que seja tão simples, bem sei, porque sabemos o que vivemos, mas devemos nos fortalecer e amparar a ele, não ficar desesperadamente chorando, lamentando. Não que chorar seja errado, mas procurar irmos crescendo nisso para não prejudicar o nosso irmão que desencarnou, porque ele vai estar sentindo as nossas energias e vai se abalar, vai ficar tendo o desejo de nos ajudar, mas está num momento que pode não conver ainda. O espírito André Luiz também nos mostrou isso. Logo que ele foi para o nosso lar, né, que é o mundo espiritual que abrigou ele, ele expressava o desejo de querer ver a família. Os irmãos espirituais orientaram que ele tinha que aprender algumas coisinhas, crescer um pouquinho em conhecimento espiritual para no momento certo ir visitar a família. Esse sentimento dele é preocupação. Vamos, dentro do que nos for possível, fortalecer nossos irmãos que desencarnam, pensando no bem deles, procurando não abalar a caminhada no mundo espiritual que eles estarão fazendo. Assim como o nosso irmão Barre nos lembra que ficai, portanto, certos de que, quando uma revolução social se produz na Terra, abala igualmente o mundo invisível, onde todas as paixões, boas e más, se exacerbam como entre nós. Isso está na revista, né, do Consolador. Né, reforçar que vamos nós, dentro do que somos capazes, nos conduzindo, tolerando, aceitando a falha dos demais irmãos, mas orando por eles. Jesus, os nossos mestres iluminados por Deus, nos deixam claro que os irmãos que têm defeitos, os irmãos que cometem falha, precisam de tratamento, que são nossas orações. Se alguém olhar para um de vocês com uma cara muito pesada, mentalize por esse irmão. As energias dele estão precisando de luz. E assim nós vamos nos lapidando e caminhando, não é mesmo, meus irmãos? Aí, sem dúvida, essas palavras fazem nós voltar ao nosso amado Espírito André Luiz. No capítulo 24, sobre o título O Impressionante Apelo, Chico Xavier nos diz: psicografou as narrativas de André Luiz, onde estão esboçados os aflitivos panoramas que antecederam o eclodir da Segunda Guerra Mundial, que mostram como as influenciações recíprocas dos dois mundos se processam. André Luiz, no mundo espiritual, viveu essa agonia de ver que estava acontecendo, né, estava assim previsto que iria haver a Segunda Guerra, porque os bons espíritos captam, né, o que estamos planejando, o que nossas mentes mandam, né? Ele não deixou de ter um pouco de sofrimento e nos mostra isso, para o aprendizado, de nós todos procurarmos cultivar que todos os irmãos evoluam. Os irmãos que estão se equivocando receberão nossas orações para se lapidarem. Portanto, quando esteja ao nosso alcance, contribuamos para a paz. Apesar da pequenez de nossa área de atuação, apesar de nossas limitações, trabalhemos pela paz, porque assim estaremos agindo, não só em nosso próprio bem, como também em favor dos dois mundos, o corporal e o espiritual. Essas palavras é a continuidade do que o Chico estava nos dizendo através do nosso irmão André Luiz. Cultivarmos a paz, deitarmos mentalizando, aceitando o que estamos vivenciando sem ficar se torturando, sem ficar se culpando, olhando as nossas falhas com carinho para nos corrigirmos. Aprender a relaxar, ouvir coisas de qualidade, não ficar ouvindo coisas negativas que a televisão fica emitindo, é uma atitude positiva. Assim estaremos criando a paz em nosso interior e vamos distribuir entre todos nós. Porque o mundo corpóreo poderia deixar de existir, ou nunca ter existido, sem com isso alterar a essência do mundo espírita. Eles são independentes, e não obstante a sua correlação, é incessante, que reagem incessantemente um com o outro.
temos um mundo corpóreo porque Deus sabe que precisamos. A espiritualidade, respondendo a Kardec, nos deixa claro com essas palavras, que não é essencial ter ele. O mundo dos espíritos é que nunca vai deixar de existir. Deus está nos cultivando para que um dia todos nós, quando eu digo todos, é pensando em todos os planetas, se há algum mais inferior de nós, que todos evoluamos e possamos dispensar essas coisas materiais. Porque os espíritos estão por toda parte, povoam o espaço infinito, mas nem todos vão a todo lugar. Há limites. Algo para lembrarmos, há limites. Um irmão desencarna, não vamos ficar convocando que ele fique dando sinal para nós. Vamos aceitar o momento dele. E sabe, meus irmãos, se nós se concentramos muito nisso, podemos não captar, porque não significa que vamos ver aquele aspecto físico do nosso irmão. Ele pode mandar energias, pode ser generoso, de repente fazer minha mente despertar que eu estou pensando algo errado. Uma colaboração de um familiar que desencarnou. Eu gosto de dizer o quanto sou grata ao espírito do meu papai, que desencarnou faz 22 anos, mas sei bem eu a generosidade dele. E graças à bondade que os espíritos me estimularam a aprender, tenho muito ainda por fazer, mas respeitei. Eu amo ele e adoro que ele esteja feliz no mundo espiritual. Aos que estão sem cessar ao nosso lado, observando-nos, atuando sobre nós, sem o sabermos, porque os espíritos são uma das forças da natureza. São os instrumentos de que Deus se serve para o cumprimento de seus desígnios providenciais. Mas nem todos vão a toda parte, porque há regiões interditas, aos menos avançados. Essas palavras vêm ao encontro, do que estávamos comentando, graças a estudarmos elas. Vamos praticar isso, não é mesmo, meus irmãos? Vamos respeitar aos irmãos, e se sentirmos uma presença de um irmão com energias negativas, vamos orar por ele. Amado Pai, ilumine esse irmão. Ele está precisando da vossa luz, do vosso amparo. Que ele receba o meu abraço fraterno. Está próximo de mim, porque eu atraio ele, porque existem algumas atitudes minhas que fazem esses irmãos querer conviver comigo. Então, como meus irmãos concordam, vamos orar pelos irmãos que estão em dificuldades, encarnados ou não. O Leon Denis, no livro Depois da Morte, também nos fortalece, entre muitas outras coisas, em nos dizer: e a vida integral não é existência terrena, repleta de vicissitudes, sem conta, é a glorificação do amor, da atividade, da luz, de tudo quanto é nobre e belo no universo. E a consciência é o laço que liga cada espírito à eternidade. E nós estamos cultivando, abrir nossas mentes e, sem dúvida, nosso coração para ouvirmos esses irmãos e cada vez praticarmos mais. Também no livro Emmanuel, ditado pelo Chico, capítulo dos Destinos, somente fora da existência material podeis refletir acertadamente sobre a verdade. Apenas a vida espiritual é verdadeiramente e eterna. Vamos cultivando a nossa consciência dessa grande realidade e assim ficaríamos mais leves para tocar nossa vida como encarnados e sermos cada vez uns melhores aos outros. Plante amor e paz, e a vida lhe dará a colheita de paz e amor. Irmãos, postei essa boa noite, mas vou continuar com a boa noite com um vídeo que o irmão Walker vai acionar para nós. Recebi ele pelo WhatsApp e eu me encantei. Reforço que no início do vídeo há um pouquinho de equívoco nas expressões. Vamos observar. Mas a continuidade dele eu considerei muito rica e meu coração me mandou trazer para juntos caminharmos nessa. Baby, won't you tell me why there is sadness
wanna sit in your eyes. I don't wanna say goodbye to you. Love is one big illusion. I should try to forget, but there is something left in my head. You're the one who set it up. Now you're the one to make it stop. I'm the one who's feeling lost right now. Now you want me to forget every little thing you say, but there's something left in my head. I won't forget the way your kissing, the feeling so strong, were lasting for so long. But I'm not the man your heart is missing. That's why you go away. I know you were never satisfied, no matter how I tried. Now you wanna say goodbye to me. Love is one big illusion. Então, irmãos, somaremos a isso, assim como hoje temos aqui conosco uma irmã que o filho desencarnou agora perto ao fim da semana, e ela sabe como eu sou feliz pelas energias que eu senti dela lá no velório, pelo quanto essa irmã está praticando o que aprendeu com o Espiritismo e o amor pelo filho dela. São preciosos exemplos para a nossa caminhada. Meus irmãos, a luz divina vos fortaleça sempre e obrigada pela paciência de me ouvir. Obrigada, irmãos.